Jesus Cristo é lindo, né? É o nosso Pai, é o nosso Redentor, é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Tudo bem, amados? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, sempre seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar agora na aula de número 50, Palavra Poderosa. O tema proposto é Posição em Cristo na sua primeira edição, e o Senhor nos traz como abordagem pena de morte. Sim. Eu creio que é um pouco complicado falar sobre isso, mas é necessário e você vai entender por quê. Pena de morte ou pena capital. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia nos ensina a respeito de pena de morte? Ou pena capital? Amados, precisamos entender que a morte, ela exclui a diferença entre o rei e o mendigo. Não há diferença entre os dois. E a morte, ela derruba tanto o cavaleiro quanto o peão. Com frequência, a morte se encontra tão próxima da juventude, da criança, como da velhice. E quanto mais os dias passam, ficamos mais próximos do dia da nossa morte. O tempo associado à biologia, ele é cruel, não perdoa, amados. As suas rugas já estão encomendadas. Pode usar os cremes que você quiser, elas vão chegar. Seus cabelos brancos, pode tingir cabelo, pode pintar cabelo, os cabelos brancos vão aparecer. A queda do busto para as moças, o enfraquecimento da vista, a queda dos cabelos, o enfraquecimento dos dentes e outras coisas. Nós envelhecemos por fora, mas envelhecemos também por dentro. Hoje em dia, há mais pessoas embaixo da terra do que em cima dela. E assim, todos os dias nós experimentamos a morte, né? Adormecemos no sono e morremos por um período. Perdemos o sentido. Carregamos nos pés 2 mini caixões. Alguns, quando tiram os sapatos, a impressão que temos é que a pessoa já está morrendo. Assim, queridos, a morte ela elabora a estatística mais precisa de toda a história. Ou seja, de todos que nascem, ou de cada um que nasce, todos morrem. Logo, não importa, queridos, de que forma você irá morrer. Se de forma natural, por enfermidade, se de forma violenta, ou até mesmo na catástrofe, não importa. A grande questão é em quem você estará no dia da sua morte. Quem será o seu lastro? A lei do Antigo Testamento ordenava a pena de morte para vários atos, para várias situações, né? Podemos mencionar aqui alguns. Por caso de adultério, por exemplo. Em Levíticos, no capítulo 20, versículo 10, está escrito o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deus deixou isso registrado. Pena de morte. Também pena de morte para a moça que perdesse a sua virgindade, também para prostituição e para adultério, e assim fornicação, estupro. É o que está escrito em Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 ao 25. Porém, se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão.
O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Queridos, Davi cometeu adultério e homicídio. E mesmo assim, Deus não exigiu que a sua vida fosse tirada. Havia uma lei, mas a misericórdia do Senhor o alcançou nesse fato. Há casos em que Deus, usando da sua misericórdia, ele livra, sim, o pecador da morte, perdoando-lhe ali a transgressão. Mas nunca brinque com a graça do Senhor. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5, está registrado que, decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, fora de posição, percebe? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros e a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amados, todas as vezes que nós estamos fora de posição, a tentação chega. E Davi não suportou, não aguentou a tentação. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14 a 17, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Olha, o próprio Urias foi o mensageiro da sua morte. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Que coisa terrível, né, amados? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Foi perdoado, porém a consequência veio sobre ele. Caso de homossexualismo, pena capital para isso. Levíticos capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos.
o seu sangue cairá sobre eles. Terrível, né? Para casos de realizar relações sexuais com animais, isso chama bestialidade. Está registrado em Êxodo, capítulo 22, versículo 19. Quem tiver coito com animal será morto. Amados, pena capital, pena de morte, foi instituída por Deus. Está lá no capítulo 9 de Gênesis, versículo 6. Foi Deus quem instituiu a pena de morte. E alguém pode dizer, não, mas Deus não mata. Deus é amor. Entenda, por isso que nós estamos estudando sobre isso, que sem morte não há vida. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O salário do pecado é a morte. Houve necessidade de que Jesus Cristo subisse ao outeiro e morresse para que eu e você tenhamos vida. Então não dá para deixar de falar. Quem é que mata? É o diabo? O diabo não pode absolutamente nada se não for através de Deus. Então, em última análise, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando uma pessoa morre, foi Deus que matou. Não acredita isso? É Ele quem realiza o querer e o realizar. Segundo Samuel, primeiro Samuel capítulo 2, versículo 6 em diante, diz que Deus é que tira a vida e a dá. É Ele quem faz descer da sepultura e faz subir. Então, amados, não dá para falar, não dá para deixar de falar sobre esses assuntos na igreja. Temos que entender o que é a morte. Temos que entender o poder de Deus e temos que entender a obra que Jesus Cristo realizou no telho do Calvário. Por que foi necessário a morte vicária? E é por isso que estamos estudando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima. Em nome de Jesus. Só um lembrete. Passe essas ministrações para outras pessoas. Indique a outras pessoas. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal chamado Canal Palavra Poderosa. Temos no YouTube. Temos também no Instagram. No Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Mas vamos continuar juntos. Até a próxima em nome de Jesus. Amém.